Meninas, tudo bem? Eu sou a Jaque Coelho e hoje eu vou te ensinar a fazer esse lugar americano com babadinho dupla face para você arrasar aí na sua mesa. Mas antes, deixa aqui o seu like e depois compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam aprender essa peça fofinha. Então, bora lá pro vídeo? Para fazer o nosso jogo americano, eu vou usar 2 cortes de tecido de 35 centímetros. Eu usei essa base aqui, olha, de MDF para ser a minha medida. Mas se você não tiver, você vai usar um prato e aumentar a borda do tamanho que você quiser. Como eu tô fazendo de 2 cores, eu tenho um tecido no azul e um corte do tecido no cor de rosa. Eu vou deixar eles aqui separados por enquanto. Vou precisar também de uma faixa para fazer o babadinho. Essa faixa, ela tem que ter aproximadamente 3 metros de comprimento. A largura dela aqui, ela é opcional. Eu escolhi uma largura de 10 centímetros da faixa, mas você pode fazer com 12, enfim, eu tô fazendo com 10 porque eu tô reaproveitando esse tecido. E aí, o que que eu fiz? Eu peguei direito com direito, levei lá na máquina, passei uma costura bem na beiradinha, abri no ferro e agora eu vou emendar uma na outra aqui, ó. Do mesmo jeito, direito com direito, porque aí ela vai ficar com os 3 metros de comprimento. Por que eu vou ter que fazer essa emenda? Porque eu aproveitei a largura da minha tricoline, que é de 1,5 m. Então, eu tirei as faixinhas na largura da minha tricoline. Eu vou lá na máquina passar uma costurinha aqui e já volto para te mostrar. Então, ó, prontinho, já uni. Toma cuidado, viu, na hora de fazer a união dessa faixinha, para não colocar invertido aqui, né? O rosa para lá, então, assim, toma cuidado para quando você estiver usando 2 tecidos, para você unir, deixando as cores certinhas. Agora eu vou abrir aqui no meu ferro essa costurinha. Toda costurinha, gente, que eu dou assim interna, eu gosto de abrir no ferro, sabe? Ela fica mais assentadinha. Eu não gosto muito de abrir, passar unha. Não, eu abro até aqui, ó, com a minha mão, mas eu venho com o ferro, para deixar ela bem assentadinha. Estraguei essa daqui. Bom, e agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai dobrar essa faixinha e vai passar o ferro para ela ficar bem certinha, tá? Vou passar o ferro aqui para ela ficar bem assentadinha. Quando a gente abre aquela costurinha, ela fica mais, no ferro, ela fica mais delicada aqui, ó. E a gente quer um acabamento muito bem feito, né? A gente merece esse acabamento. Então, eu vou passar aqui toda a minha faixinha para a gente poder começar a fazer os nossas preguinhas nela, né? Agora, a gente vai lá para a máquina fazer a nossa preguinha nessa faixa. Vamos para lá? Para fazer o babadinho, a gente vai soltar um espaço aqui de uns 5 centímetros, 10 mais ou menos, e vai começar aqui, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é, a gente vai dobrar um para cima e um para baixo. Esse vai ser o babadinho. Só que aí, você tem que tomar cuidado para que ele fique bem alinhadinho assim. Deixa eu tirar a mão da frente, tá? Que ele fique bem certinho aqui, ó. Então, a gente tem que ter um pouquinho de paciência e devagarinho para fazer isso. A gente pode fazer isso com a mão ou usando um garfo. Com o garfo eu achei mais difícil, por incrível que pareça. Então, eu vou usar a mão, tá? Mas se você ajeitar com o garfo, perfeito. Então, você começa assim, aqui, ó. Você dá a primeira dobra, posiciona o seu calcador aqui. E outra coisa, costura bem aqui na beiradinha, o máximo que você conseguir, tá? Então, o que eu vou fazer aqui na minha máquina? Como ela tem ponta zigue-zague, eu vou jogar minha agulha pro lado, tá? Pra ficar bem na beiradinha. Então, vou dar aqui o primeiro arremate. E aí, agora eu vou dobrar pra baixo. Quando eu dobrar pra baixo, eu faço isso aqui, ó. Deixo ela encostada. Tá vendo que eu quero que ela fique bem certinha aqui? E aí eu continuo. Aí aqui agora eu paro porque eu vou dobrar pra cima. E quando eu dobrar pra cima, ela vai encostar bem aqui, ó. Se precisar, você levanta o calcador um pouquinho. É um trabalhinho meio complicado, assim. Não é complicado, ele é trabalhoso. É meio dificultoso, tá vendo? Você vai fazer isso. E aí você vai trazer o outro pra baixo. E a gente tenta deixar mais ou menos todas do mesmo tamanho,
para poder ficar uma coisa bem certinha, bem harmoniosa. Mas a gente sabe que todo trabalho manual, ele dá uma diferençazinha mesmo. Então, né, a gente tenta deixar igual, mas acaba dando uma pequena diferença. E aí você vai com calma fazendo isso. Eu gosto de parar aqui, porque assim meu tecido não escapa. Ó. Eu posso levantar o meu calcador, posso mexer, meu tecido continua quietinho aí, ó. Ele não sai. E aí eu vou dobrar e encontrar o outro aqui, olha. Um encontra com o outro, tá vendo? A gente tenta deixar essa dobra o mais parecida possível uma com a outra. Então, ó, dobrei e agora eu venho com a outra para baixo. Vou tirar a mão aqui para você poder ver. Tá vendo? É isso aqui que a gente vai fazer o tempo todo, deixando ela alinhadinha, que isso aqui é importante, para que ela fique alinhadinha e que costure bem na beiradinha aqui. Então, vamos lá. Vou seguir fazendo isso até o final da minha faixa, ok? Chegando aqui no finalzinho, eu vou deixar esse espaço sem costurar, igual eu fiz no início lá. Então, eu vou dar um retrocesso e vou tirar meu trabalho da máquina. Então, ó, deixei um espaço aqui no início, para cortar esse excesso de linha. Deixei um espaço aqui no início e um espaçozinho aqui no final. Vamos lá para a mesa agora que eu vou mostrar como que a gente vai montar isso no nosso joguinho americano. Vamos lá. Agora, eu vou escolher um dos dois tecidos para fazer a aplicação. Eu vou começar pelo azul. Se eu vou começar pelo azul, isso aqui, gente, que eu vou falar é no caso de quem tá fazendo dupla face como eu, tá? Se eu vou começar com o azul, eu vou deixar a parte rosa por cima. Por quê? Porque na hora que desvirar ele vai ficar assim. Então, eu vou alinhar ele bem aqui no cantinho. Vou colocar minhas presilhinhas. Se você não tiver essa presilhinha, pode usar alfinete. O alfinete talvez seja até melhor, porque você pode alfinetar assim, ó. E você não precisa tirar esse alfinete. Então, vamos alfinetar, porque nem todo mundo tem essa presilhinha. A gente vai alfinetar a borda todinha assim. Deixando bem alinhadinho aqui. Alfinetei todo mundo. Agora, antes de passar a costurinha em volta, eu já vou lá na máquina e já vou fazer a união dessas duas partes aqui. Eu achei fazer assim mais fácil do que depois que tá tudo costurado. Por quê? Porque eu já venho aqui antes de passar a costura, eu já emendo aqui e já faço as preguinhas faltando para fechar esse pedacinho. Se sobrar tecido, eu posso cortar sem precisar desmanchar. E se faltar, eu tenho que fazer mais. Então, vamos lá para a máquina que eu vou unir essas duas partes aqui, ó, com ele preso mesmo pelo alfinete. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou abrir assim, para deixar ele bem alinhadinho, tá? Vou abrir a costurinha. Lembra que a gente passou a ferro? Olha como é que facilita. E aí, essa parte aqui é um pouco difícil, tá? Um pouco trabalhosa, mas tudo tem jeito nessa vida. A gente une as duas aqui, costura com costura, e coloca um alfinete assim, ó. Porque aí você pode prender, vai estar preso, tá vendo? Sem se preocupar dela sair do lugar. Então, eu vou lá na máquina agora e vou passar a costurinha unindo aqui e já volto para te mostrar como que ficou. Ficou assim a nossa costurinha. Vou tirar meu alfinete. Vou fazer isso aqui para voltar, né? E agora a gente vai terminar de fazer as preguinhas aqui, no mesmo jeito que a gente fez lá na máquina. Aí, depois que você fez aquela emenda, você vai distribuir o excesso de tecido aqui, ó. Tá vendo? Eu até passei a ferro para marcar. Por quê? Não vai ter como você deixar todas do mesmo tamanho. Esse é o charme do trabalho artesanal. Depois que você fizer isso, você alfineta. E aí sim,
a gente vai poder passar a costurinha em volta. E na hora de passar a costurinha em volta, a gente vai passar em cima bem dessa costurinha aqui, ó, que a gente já fez, para que na hora que a gente desvirar, não fique aparecendo assim essa costura. Então, se você quiser, até pode passar um pouquinho aqui para dentro dessa, para não ficar aparecendo na hora de desvirar. Então, observe que eu não tirei o meu alfinete e observe que eu tô costurando aqui, ó, um pouquinho para dentro daquela costurinha que a gente fez na borda da faixinha. Pode ir devagar, sem pressa. Tá vendo? Eu passo pelo alfinete e a agulha não quebra, porque ele tá assim, ó, na lateral. Agora, a gente vai lá na mesa, tirar todo esse alfinete. Vou até tirar de uma vez aqui, porque aí a gente vai se certificar que nenhuma costurinha vai ficar aparecendo, porque a gente costurou por dentro, né, daquela primeira. Mas pode ser que aconteça que a gente sem querer fez uma voltinha mais para fora. Então costurou logo em cima da mesma costura, né? Eu tirei todos os alfinetes. Aí a gente faz isso aqui, ó, para certificar de que não escapou nenhuma costurinha, tá vendo? É isso que a gente faz, olha só. A gente certifica, não ficou nenhuma costurinha aparecendo. Então agora a gente pode ir lá para a mesa para finalizar a montagem da nossa peça. Vamos lá. Então fica assim o nosso babadinho costurado. E agora a gente vai pegar o nosso outro tecido com o direito para baixo e vai alinhar aqui. Nessa hora, a gente também vai alfinetar, também de ladinho, daquele mesmo jeito, e a gente vai dar uma ligeira puxadinha nesse tecido, para que na hora que a gente desvirar, não fique com excesso, nem de um lado nem do outro, porque aqui tem essa altura do babadinho. Então, a gente vai prendendo toda a volta. Deixando o alfinete assim. Por que eu tô fazendo assim, como se fosse uma pizza que a gente tá marcando o lado que vai partir, né? Porque aí a gente consegue agora ajustar aonde precisa puxar mais um pouco, igual esse aqui, ó, posso dar mais uma puxadinha. E a gente vai deixando ele bem firmezinho assim. Pega um outro alfinete, coloca aqui. Esse alfinete sendo colocado nesse sentido, vocês viram lá que não precisa tirar na hora de costurar, né? Essa é uma dica de costura muito prática, que facilita muito a vida da gente, ó. Aqui agora eu posso dar mais uma puxadinha aqui. Isso aqui eu posso puxar mais um pouco, você vai ajustando, tá vendo aqui, ó? Se eu não puxar, fica assim. Então, eu dou uma leve puxadinha aqui. Agora, a gente vai lá na máquina, passar a costurinha em volta, deixando um espaço para desvirar. Olha como é que fica atrás. E assim fica nosso outro lado. Agora, a gente vai lá na máquina e vai costurar essa volta todinha. Lembrando que não precisa tirar esse alfinete. Deixar mais um preso aqui. Tô achando que isso aqui tá sobrando. Onde a gente achar que tá sobrando. Pronto. Prontinho. Agora eu vou deixar um pedacinho aberto e vou costurar a voltinha toda. Vamos lá pra máquina fazer isso juntas. Já fiz aqui a marcação de onde eu vou deixar aberto para desvirar, pra gente não esquecer. Vou fazer a mesma coisa. Vou posicionar o meu tecido aqui, jogar minha agulha pra lateral, fazer o meu processo.
Ah, já que a minha máquina não tem zigue-zague, ela não vai com a agulha pro lado. Então você vem costurando bem na beiradinha, tomando cuidado para não perder nenhuma costurinha aqui, né? Nenhum tecido. E a gente vai devagarinho. De vez em quando você para e certifica que está costurando todo mundo. Em algum momento, se não pegar o tecido, a gente tem que voltar e fazer a costura de novo. Cheguei aqui onde eu deixei a marcação, dou o retrocesso e agora eu vou certificar, antes de tirar meus alfinetes, que eu peguei todo o tecido, porque às vezes quando a gente desvira a peça, a gente vê que não pegou uma parte. E aí é aquela dor de cabeça, né? Vamos ver. Aqui eu peguei todo mundo. Então vamos lá para a mesa agora que a gente vai desvirar essa peça para finalizar. Depois que a gente costurou, a gente tira aqui agora os alfinetes. E mais uma vez a gente vai se certificar de que costurou todo mundo, né? Porque por mais que a gente confere lá na máquina, às vezes na hora de desvirar a gente vê que tem uma pontinha que tá precisando. Como é que eu vou desvirar? Vou enfiar o dedo aqui onde eu deixei a aberturinha e vou puxar ou empurrar. Só isso. A gente desvira. Quase pronta a nossa peça. Nessa hora aqui a gente faz a conferência para ver se não ficou nenhum tecido sem costurar, né? Se não ficou nenhuma abertura. Como o meu tecido desfia muito, olha, eu tenho que tirar essas linhas. Olha só. A gente confere isso tudo agora, antes de fazer o fechamento daquela aberturinha. Todo pedacinho de linha que tiver. Gente, esse tecido desfia muito. Então, se você estiver usando como eu um tecido que desfia, toma muito cuidado. Olha aqui, ó, escapuliu, tá vendo? Então, eu vou voltar lá na máquina e vou fechar essa beiradinha. É aquilo que eu falo com vocês. A gente tem que tomar esse cuidado para não ficar feio o acabamento, né? A gente quer um acabamento bonitinho. Então, vou voltar lá na máquina e vou fechar esse lado aqui, ó, que ficou pra fora. Já volto aqui pra falar com vocês. Voltei aqui, já consertei lá aquele pedacinho que a costura escapuliu. Essa aberturinha aqui, por onde a gente desvirou, eu vou fechar com um ponto invisível. Então, vou passar ela bem a ferro, assim, pra ficar bonitinho. Vou fechar com um pontinho invisível, porque eu não quero que fique aparecendo nenhuma costura de nenhum lado aqui. Se você quiser, depois que fechar com pontinho invisível, pode passar um pesponto aqui na volta, mas eu vou optar por não pespontar. Então, vou lá fechar com pontinho invisível e já volto para te mostrar. E ficou prontinho o nosso jogo americano. Olha que fofura, não fica aparecendo costura de nenhum lado e você nem sabe o lado que a gente faz o ponto invisível, porque fica um acabamento muito perfeito. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas, deixa seu like e se você quiser aprender alguma outra peça, é só deixar aqui nos comentários que eu faço para você. Até a próxima!